Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre esse empate do Grêmio em 1-1 contra o ABC. Um jogo muito ruim, essa é a verdade, a gente não teve uma atuação boa, mas ainda bem que naquele primeiro jogo que a gente também não teve uma atuação boa, conseguiu uma vitória por 2-0 no jogo de ida, lá no Frasqueirão, né, lá no Rio Grande do Norte. Então a gente vai falar aqui sobre esse jogo, dando as notas e, no geral, falando principais pontos da partida. Começando pelo gol foi o Grando, né? Esse daqui é o primeiro vídeo que eu faço depois daquela polêmica do Adriel, né? E, enfim, eu já vou deixar aqui clara a minha opinião. Eu penso que, pô, eu nem vi a entrevista do Adriel e eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas não viram. Então, ele foi punido por uma coisa que falaram que ele deu uma entrevista, mas a maioria das pessoas nem viu o que ele falou, nem sabe direito o que aconteceu. E, enfim, eu acho que é justo essa punição, mas eu penso que em algum momento a gente vai precisar do Adriel de volta, porque é um grande goleiro. Ou então negocia ele, não faz sentido manter ele no elenco se não for usar ele, se ele já tá queimado com a torcida como tá, né, depois do jogo. Parece que ele saiu nervoso, bateu na porta. Enfim, para mim isso daí é normal, o cara logicamente tá indignado, não tá jogando, cometeu um erro, e tá sendo prejudicado por isso, né, é ruim pra carreira dele. Então, logicamente ele ia ficar estressado, para mim isso daí é normal. Mas como ele tá sendo condenado, sendo culpado por causa dessa entrevista, o cara, qualquer coisinha é, de fora do padrão que ele for fazer, ele vai ser criticado. Então é complicado. Eu penso que, pô, a gente já viu nesse jogo contra o ABC. Na minha visão, o Grando falhou no gol do ABC. Se fosse o Adriel, eu acho que ele defenderia essa bola. Mas é campo da hipótese, né? Não tem como eu ter certeza que o Adriel iria defender ou até que o Breno ia defender. Até porque eu já falei aqui no canal, eu prefiro o Breno do que o Grando. Eu até acho o Grando bom goleiro. Mas eu prefiro o Breno e o Adriel. Acho goleiros melhores. Mas enfim, só para fechar sobre isso daí do Adriel, eu penso que ou utiliza ele como titular, ou vende, ou empresta, porque logicamente o cara não vai querer continuar, já tá queimado com a torcida. Então, infelizmente, o desfecho tem que ser esse. Eu acho difícil o Renato dar um passo para trás, colocar o Adriel para jogar de novo. Então, eu acho que o ideal é, infelizmente, negociar o Adriel, seja em definitivo, seja em empréstimo. Acho que empréstimo seria o ideal. Enfim, sobre a atuação do Grando, ele não me passa segurança nenhuma. É aquela coisa, se algum jogador de defesa precisar recuar para o Grando, ele vai ficar com o pé atrás, porque sabe que o Grando não tem uma boa saída de bola. Tanto é que a gente viu no jogo, tacou duas, três bolas na fogueira para os defensores. Aí quando uma bola vem e a marcação já aperta um pouquinho, já é bicão para lateral, então não é a mesma qualidade, não é a mesma segurança que o Adriel passa e que o Breno também passa mais. Então, enfim, e no gol do ABC eu acho que ele falhou. No geral, eu acho o Grando um goleiro mediano, não é ruim. Porém, eu prefiro o Breno e o Adriel. Vou dar uma nota 2 para o Grando, porque na minha visão ele falhou no gol do ABC e também não passou segurança nenhuma, para mim pelo menos, né? Para os outros torcedores pode ter sido diferente. O João Pedro, para mim, é uma grande surpresa nessa temporada, né? Tá fazendo ótimas atuações todos os jogos, está sendo muito constante. Agora teve a volta do Fábio, o Fábio entrou mal na partida, vale destacar isso, entrou muito mal, por sinal. Mas esse era o jogo de colocar o Fábio para ele começar a pegar ritmo de volta. Eu acho que hoje a gente tem certeza que o João Pedro é titular, mas como ele está numa sequência muito grande de jogos, talvez ele possa até ser poupado no jogo que vem para que jogue o Fábio. Ele saiu contra o Santos com desgaste muscular e nesse jogo daí deu para ver que ele saiu no segundo tempo exausto também, muito cansado, talvez até com alguma lesão, não sei. Mas de qualquer forma, muito, muito desgastado. Mas vem tendo atuações muito boas. Foi uma nota 8, muito bem de novo. A zaga, eu gosto muito do Bruno Alves. Enfim, vai uma nota 6 aí, regular. O Bruno Vini eu não gosto nem um pouco, sendo direto a isso daí. Defensivamente eu acho que é um cara mediano. E com a bola no pé eu acho ele muito ruim. Não me passa segurança alguma.
não consigo gostar do futebol do Bruno Vini. Para o cara ser profissional. E não é um cara que está começando agora, é um cara que já tem mais de 30 anos. Então, era um cara para entregar tudo e tá na teoria no auge. Tudo bem que teve muitas lesões, isso atrapalhou muito ele. Mas, enfim, eu não gosto do futebol do Bruno Vini. Eu acho que é um cara que, para um jogo acontecer, tudo se começa com uma boa saída de bola. E quando o zagueiro é meio atrapalhado, não sabe se apresentar para o jogo, tanto é que todo momento você pode perceber que o Grêmio vai fazer uma saída de jogo, começando com o goleiro ou o lateral, ele nunca se posiciona abrindo para receber a bola. É só assistir algum jogo do Fluminense ou quem tem um mínimo de contato com o futsal sabe o quanto isso é importante. Se movimentar para ter mais espaço para poder criar a jogada. Ele parece que se esconde. Então, eu não consigo gostar do futebol do Bruno Vini. Dá uma nota 2 aí. E o Diogo Barbosa, mais ou menos, dá uma nota 5. O Darlan, acho que o Darlan é complicado. Eu gosto muito do futebol dele porque não dá pra falar que ele se esconde. É um cara que tenta fazer o jogo acontecer ao máximo, mas é um cara que é muito limitado. Ele pode tentar fazer o feijão com arroz, mas quando ele vai finalizar é uma finalização tenebrosa, como foi no jogo. Ele teve uma ótima chance, abriu um clarão na entrada da área, tinha uma opção do Bitelo infiltrando, ou a finalização, que foi o que ele fez. A finalização passou muito longe. Então é um cara que tenta fazer o jogo acontecer, mas é muito limitado, infelizmente. E olha que eu gosto muito do futebol dele, desde a época que tinha o Matheus Henrique junto. Mas enfim, vai uma nota 5 para ele. O Bitelo, a gente tem muita sorte de ter o Bitelo no elenco, porque é um cara muito versátil, é um cara que a gente pode usar como um segundo volante, pode usar como meia, pode usar aberto dos dois lados. Se tiver um jogo muito complicado, pode tacar até ele como esse primeiro cara de armação. Enfim, fez uma partida mediana também, não fez nada demais. Dá uma nota 6. O Nathan foi um pouquinho discreto, dá uma nota 4. Não foi muito bem na partida. O Cristaldo até tentou uma ou outra jogada, mas também discreto, nota 4. O Zinho, eu tô decepcionado, eu gosto muito do futebol dele desde a base. Comparo muito ele com o Ferreira, o estilo de jogo principalmente. Mas enfim, ele não está aproveitando as oportunidades. Dá uma nota 1. Jogou muito mal. Não está merecendo ter essa sequência, seja sendo titular, seja entrando no segundo tempo. Enfim. E o Suárez. O negócio é muito simples. Não tem como a gente falar que o Suárez não está jogando bem, porque ele está jogando bem. Todo jogo ele faz uma jogada de gênio, cria uma excelente jogada. Ele que deu assistência para o Galdino. Todo jogo ele tem chances claras, mas ele não está conseguindo fazer gol nesses últimos jogos. Enfim, é uma fase que ele está tendo muito azar, essa é a verdade, né? Ou até mesmo pecando na conclusão, né? Porque se fosse ao invés do Suárez o Diego Souza que estivesse perdendo essas jogadas, a gente ia estar atacando o pau nele, ia estar criticando mesmo. Só que como é o Suárez, a gente sabe que é um mau momento do cara. Mas participando, criando jogadas, querendo jogar, não dá para negar que ele não tá tentando, né? E é por isso que a gente pega um pouquinho leve nas críticas com ele. Mas tá perdendo muito gol, essa é a verdade. Dá uma nota 7 pro Suárez. Ainda entraram o Galdino que já tá um pouquinho queimado com a torcida. Mas eu ainda acho que pode entregar um bom futebol. Dá pra ver que é um cara que tem um arranque rápido. É um cara que tenta. Não dá pra falar que ele não tenta, né? E hoje, infelizmente, né? Eu não queria falar isso. Mas entre o Zinho e o Galdino, eu prefiro o Galdino. O Galdino pelo menos tá chamando a responsabilidade. Coisa que eu esperava muito do Zinho. Que infelizmente ele não tá entregando. Então, gostei da atuação do Galdino. Ele que fez o gol. E eu acho que de opções do meio pra frente, hoje o Galdino é uma das melhores. Enfim, vai uma nota 10 pra ele, né? O cara entrou, fez o gol do empate, não errou quase nada, nota 10. O Vina entrou razoavelmente bem também, deu uma mudança muito grande no jogo. Dá pra ver que hoje o Vina é muito titular do Grêmio, a gente é muito dependente do futebol dele. Vai uma nota 9, entrou muito bem. E parece que a filha dele nasceu. Depois do jogo ele teve que ir correndo, enfim. Parabéns pra ele. E tá jogando muito bem, nota 9. O André, uma atuação muito ruim, sinceramente tenebrosa, horrorosa. Pelo menos pra mim, faz repensar se ele merece essa oportunidade ou não. No Ercílio Luz ele era centroavante, então não sei porque ele está sendo usado como ponta.
Eu acredito que o Renato está usando ele como ponto por ele ser leve e ser rápido, mas no Ercílio Luz ele era centroavante. Enfim, zero. A atuação do André foi tenebrosa. Fez uma ou outra tabela com o Diogo Barbosa, mas no geral muito mal na partida. O Fábio também entrou muito mal. Não, vou dar um pro André, nota 1. Pro Fábio, nota 1 também. Entrou muito mal, mas até pegar o ritmo de volta pode demorar um pouquinho. O Lucas Silva, dá uma nota 4. Eu não gosto do futebol do Lucas Silva, acho muito devagar, trava o meio de campo, mas é um cara que erra pouco, né? Não tem como não falar isso. Até porque ele não arrisca muito, né? Ele faz muito o básico. Mas enfim, isso, nota 4. Quem eu posso destacar do ABC de bons jogadores? Esse Simão é bom goleiro. Eu lembro dele quando ele era do Operário, do Paraná. Bom goleiro. O Luiz Gustavo também, ótimo zagueiro barra lateral. Em vários momentos ele jogou mais aberto, que várias vezes o ABC fez uma linha de 3 zagueiros e ele abria mais pela direita. E, enfim, o Luiz Gustavo que já rodou pra caramba, né? Eu lembro dele no Vasco principalmente, eu lembro dele no Guarani, no Cuiabá, já rodou em várias equipes e é um cara que sempre demonstrou muita raça, né? Então, para um time que quer ter raça, o Luiz Gustavo é boa peça. Bom jogador. Bom jogador. Quem mais? O Matheus Anjos é bom jogador. Eu lembro que ele já jogou no Corinthians, se eu não me engano, ou no Atlético Paranaense. Um dos dois ele já jogou, isso eu tenho certeza. E no ataque, o Felipe Garcia é muito bom jogador. E o Maicon Douglas eu lembro dele no Bahia, mas não fez muita coisa. Além do Teixeira que está aparecendo ali, mas é o alemão que já jogou no Figueirense, já jogou no Inter, enfim. E de destaques é isso daí mesmo. No geral, um jogo feio do Grêmio. Eu tava com uma expectativa da gente fazer uns 4-5-0. Não sei se eu me iludi demais. E enfim, a gente fica preocupado agora, né? Porque uma atuação ruim contra o Cruzeiro. Agora a gente classificou só porque o ABC é um time muito limitado e ainda poupou jogador. E a gente ainda conseguiu empatar com eles. Então é meio preocupante essa sequência desses dois jogos. E é torcer para que no próximo jogo, que é contra o Cuiabá, no Brasileirão, a gente vença, né? Porque se nos 3 primeiros jogos do Brasileirão a gente já tem 2 derrotas, se a gente perder para o Cuiabá, a situação pode ficar feia a partir de agora. Então, é no mínimo um empate e tentar vencer o Cuiabá fora de casa. Mas do jeito que tá jogando, sem os jogadores que estão machucados, como o Carbajo, o Vila Sante, o Reinaldo na esquerda, o Jeromel ainda não voltou. Ontem ainda poupou o Kahneman, a gente viu que fez muita falta. O Vina entrando no segundo tempo, a gente sentiu muita falta dele durante o período quase inteiro do jogo. Então, para a gente conseguir bons resultados, esses jogadores têm que voltar de lesão, né? Porque a gente claramente é muito dependente da individualidade de cada um. Enfim, no geral, uma atuação muito ruim, mas pelo menos a gente está classificado. Enfim, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o dislike. Comenta pra você qual foi o principal destaque da partida e o pior, sei lá, o pior jogador da partida e o melhor jogador da partida. E o que você tem de expectativa pro próximo jogo, né? Contra o Cuiabá, que a vitória é fundamental pra gente, né? Nessa sequência do Brasileirão. Enfim, foi esse o vídeo e falou.